Olá, é um prazer tê-los novamente conosco aqui. Hoje nós vamos falar sobre o coração, né? Como a gente fala, com o coração do gato não se brinca, né? E para falar um pouquinho mais sobre os problemas, como prevenir e cuidados, nós temos conosco hoje a doutora Aline Pellegrini. Muito, muito obrigada por estar participando com a gente, né? Ter aceitado o nosso convite. É uma honra, né? Ter uma pessoa que assim é referência aqui em nosso país, né? Participando e compartilhando um pouco do seu conhecimento, das suas experiências conosco. Eu que agradeço o convite e parabenizo vocês, né, pela iniciativa. Parabenizo pelos 15 anos aí do Gatil e por toda essa iniciativa e fico muito feliz de poder falar de coração, pois é um tema que eu gosto muito, principalmente quando fala de cardiomiopatia em felinos, né? Então é bastante importante, acho muito legal essa iniciativa de vocês de falar sobre os problemas mais comuns nos gatos e levantar aí essa prevenção toda aí dos animais. Então, agradeço o convite e me sinto honrada de poder participar. Obrigada. Bom, a gente já conversou um pouco, são tantas coisas, né? Mas a gente tentou resumir algumas perguntas mais importantes, né? E eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho de quais são as principais doenças ou os problemas atuais, né, de coração reconhecidos em gatos. Tá? Então, os gatos, quando eles têm problemas cardíacos, eles têm principalmente um comprometimento do músculo cardíaco, né? Diferente dos cães, que quando tem doença cardíaca, que leva à insuficiência cardíaca, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, é quando os sintomas surgem, né? No cão, o principal problema que leva à insuficiência cardíaca é a doença de válvula, doença valvar. Já os gatos, eles são diferentes, né? A maioria dos problemas cardíacos que levam à insuficiência cardíaca nos felinos são as cardiomiopatias, que são as doenças que acometem o músculo cardíaco. E existem alguns tipos de cardiomiopatias, né? E esses tipos de cardiomiopatias a gente dá um nome para ela, né? De acordo com a classificação humana da Organização Mundial de Saúde, e as doenças do gato, elas são muito similares às cardiomiopatias no homem. Então, o gato acaba sendo muito um modelo experimental, né, de evolução clínica mesmo das doenças também no homem. Então, recentemente, num congresso, foi feito um consenso sobre mais alinhado, pensando mesmo na espécie felina, né? Então, quais são as doenças cardíacas mais comuns do gato? Então, dentre essas cardiomiopatias, a cardiomiopatia hipertrófica, ela é a mais prevalente, né? Então, corresponde aí a 75% das doenças cardíacas do gato, é a cardiomiopatia hipertrófica, que a gente sabe que existe uma influência genética, né? Algumas raças, elas têm predisposição, porque tem um componente genético envolvido, né? Então, a hipertrófica é a mais comum. A gente fala que de cada 10 cardiomiopatia hipertrófica. Além da cardiomiopatia hipertrófica, que é caracterizada por uma hipertrofia do músculo, né? Então o coração ele fica mais grosso que o normal. Existe a cardiomiopatia restritiva, que ela é caracterizada por um ventrículo, um músculo que tem mais cicatriz, fibrose, né? Uma alteração um pouquinho diferente. A gente consegue fechar o diagnóstico ou diferenciar esses tipos com o ecocardiograma. Então a restritiva aí, na casuística, varia em torno de 13 a 20%. Além da hipertrófica, da restritiva, existe a cardiomiopatia dilatada. Aí a dilatada, ela difere um pouquinho, na verdade é uma dilatação das quatro câmaras cardíacas, o coração ele fica mais globoso e ele perde a sua força contrátil, né? A dilatada no gato, ela já foi bastante prevalente no passado, porque existe uma associação de cardiomiopatia dilatada com deficiência de taurina. E a taurina é um aminoácido essencial para o gato. E lá na década de 80 não se sabia disso, né? E as rações comerciais não tinham taurina na formulação. E aí, a partir de então, esses gatos tinham a prevalência da dilatada era em torno de 30%. E quando descobriu-se que a taurina era um aminoácido essencial, começou-se a suplementar e hoje em dia a dilatada caiu bastante, aí acomete 3, 7% da população. Então, graças a Deus, descobriu-se o problema primário. Então, temos a hipertrófica, restritiva, dilatada.
O outro tipo é a arritmogênica do ventrículo direito. Essa cardiomiopatia, ela é menos comum, ela é comum em boxer, no homem, também tem uma herança genética, e a diferença dela é que existe uma alteração genética que leva a uma substituição do tecido muscular por gordura, por um tecido fibroso e adiposo no ventrículo direito. Então, ela acomete principalmente o ventrículo direito e cursa com arritmias, por isso que ela tem esse nome aí, arritmogênica. E o quinto tipo, ou a quinta cardiomiopatia, a gente diz o nome como um fenótipo inespecífico ou não classificado. Então, a gente faz o ecocardiograma, vemos que existe uma alteração no músculo cardíaco, mas essa alteração não se enquadra nem na hipertrófica, nem na restritiva, nem na dilatada, nem na ritmogênica. Né? Então, aí a gente dá uma classificação para algo que não tem. E aí, esse fenótipo é chamado de fenótipo inespecífico ou não classificado. Então, ela também é menos comum. São esses os principais tipos, né? E a gente se preocupa em saber o tipo, mas mais importante do que saber qual o tipo da doença cardíaca é saber a evolução clínica desses pacientes, qual o risco que eles têm, né? Se eles realmente têm risco de desenvolver sintomas ou não. Ah, legal. Bom saber dessas classificações, né? Essa última, né? Como se fosse uma caixa, então, de surpresa, né? Deve ser, a pessoa quando descobre que é o quinto deve ficar desesperada, né? Porque deve ter menos referências, né? Mas, enfim, né? Faz parte, né? E, bom, como você já mencionou, né? A cardiomiopatia hipertrófica é a mais conhecida, né? E ela é sempre genética, Arine, ou ela pode ser uma causa secundária, ou ser decorrência de um outro problema, de uma outra doença e o gato desencadear, né? Em outras palavras, ela é sempre genética ou ela pode é, ser, se manifestar de outras formas? Bom, a cardiomiopatia hipertrófica propriamente dita, ela é primária, né? Então, ela tem uma origem genética e assim como no homem, no gato tem uma infinidade de mutações que podem estar relacionadas, né? Porém, a hipertrofia do músculo cardíaco, ela pode acontecer secundária a outras alterações que não só genéticas, né? Então, quando a gente fala cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia hipertrófica primária mesmo, há uma mutação que envolve principalmente proteínas do músculo cardíaco, proteínas do sarcômero, né? E essa mutação, ela não necessariamente ter a mutação vai desenvolver o fenótipo, isso a gente até vai discutir ao longo da nossa conversa, né? Mas essa mutação leva a um desarranjo histológico. Então, se a gente olhasse lá no microscópio, o músculo cardíaco ele teria sua conformação alterada de uma forma primária, né? Então, essa alteração, essa mutação, leva a esse desarranjo histológico dos miócitos, das miofibrilas. Isso faz com que o músculo cardíaco fique mais grosso do que deveria. Essa seria a cardiomiopatia hipertrófica de origem primária, ou seja, o problema é genético, né, numa conformação aí primária muscular. No homem, já tem mais de 1.400 mutações descritas em mais de 11 genes que codificam essas proteínas do sarcômero. A gente acredita que no gato também existe essa infinidade aí de mutações, mas a gente ainda não conhece todas. Né? Então, em algumas raças em particular, a gente já sabe as mutações mais comumente envolvidas com hipertrófica, como é o caso do Maine Coon e do Ragdoll, né, que são as duas raças que a gente já sabe qual é a mutação que mais comumente causa a hipertrofia nesses animais. Então, a hipertrófica primária de origem genética é essa, mas a gente hoje, depois do consenso que teve, esse consenso foi no ano passado, né? E foi publicado agora em 2020 no papel, né? Então foi apresentado em 2019, colocado no papel em 2020. Hoje em dia a gente diz fenótipo cardiomiopatia hipertrófica. O que significa fenótipo? Significa que ao ecocardiograma eu estou vendo um coração hipertrofiado. Agora, se isso é uma origem primária ou secundária, eu não sei diferenciar pelo eco, né? Então, quais seriam as causas secundárias dessa hipertrofia, essa hipertrófica que não é a de fundo genético, né? Então, seria, por exemplo, um paciente com hipertensão arterial, um paciente com hipertireoidismo pode ter hipertrofia do músculo, um paciente desidratado pode ter hipertrofia de forma secundária, algumas outras endocrinopatias menos comuns, por exemplo,
acromegalia, hiperaldosteronismo, também poderiam levar a uma hipertrofia do músculo cardíaco, mas aí não tem um cunho genético, né? Não é a hipertrófica primária. Para exemplificar, eu sempre gosto de dizer que o coração é um músculo, né? E o coração ele tem que contrair, vencer a pressão da aorta para mandar esse sangue para o corpo todo. Então, a aorta é o vaso maior que temos no corpo, e esse vaso ele tem que ser resistente, porque ele está na boca de saída do coração. Né? Então, o coração ele contrai com a sua força e vence a pressão da aorta para mandar o sangue para o corpo todo. Num paciente hipertenso, imagina que a aorta está com uma pressão aumentada, de uma forma simplificada, né? Então, imagina que essa pressão na aorta está aumentada e o ventrículo, que é um músculo, ele tem que fazer uma pressão maior para conseguir ejetar esse sangue. Então, o músculo que faz mais força faz musculação, né? Então, pode acontecer uma hipertrofia desse músculo cardíaco e o problema não é genético, não é o desarranjo histológico aí, né? O problema, no caso, seria a pressão alta por muito tempo, que fez esse coração trabalhar demais e ele acabou ficando espessado. Quando eu faço o ecocardiograma, eu enxergo um coração espessado. Eu não sei dizer se é um desarranjo histológico lá do músculo ou se é porque é um paciente hipertenso. E por isso que a gente faz exames associados. Então, se chega um gatinho com hipertrofia e ele é de padrão racial predisposto, para eu dizer que ele tem hipertrófica, eu preciso excluir que ele não tem hipertensão, eu preciso excluir que ele não é um hipertireoideu ou que ele não tem alguma doença endócrina que levaria à hipertrofia, para daí eu dizer, realmente, provavelmente é a hipertrófica de cunho genético. Não sei se era bem essa a resposta, mas... Ah, legal. Não, é sim. Eu acho que talvez para algumas pessoas é mais difícil, mas assim, quando a gente tem casos na família ou entende mais o coração, as coisas ficam mais... E realmente é meio parecido com o humano, né? Como você mencionou, né? Bem mais assim, a gente já teve cachorro e é um pouco diferente mesmo, né? E, Aline, quais seriam os principais sintomas clínicos, né, e consequências, né? E como nós, como tutores, né, me incluo também, apesar de criadora, né, mas não sou veterinária, né? Como a gente pode identificar, se tem alguma forma de identificar ou é só realmente através dos exames preventivos e qual seria uma recomendação ideal eu imagino que também entre idades tem diferenças, né? Mas assim, o que seria ideal para a gente poder fazer? Então, eu sempre brinco que os gatos foram endeusados, né, lá desde os egípcios, e lá eles permaneceram no pedestal e nunca mais manifestaram fraquezas para gente. Então, na maioria das doenças, os gatos, eles mantêm-se aí neutros, né? Dificilmente eles demonstram sintomas com facilidade. Isso é uma característica inerente da espécie. Eu sempre também comparo, só para exemplificar o porquê que as doenças cardíacas no gato são bem ocultas, né? Então, só comparando o cão com artrose, doença articular, dor articular, o cão, mesmo com dor, quando a gente chega em casa, ele vem todo manco e fala oi pra gente, né? Enquanto que um gato que tem dor articular, ele é inteligente, ele fala, se vai doer, eu não vou me levantar. Então, ele só olha, né, te cumprimenta ao longe, passa a maior parte do tempo deitado ou dormindo, ele vai evitar sair da casinha dele ou da caminha dele de uma forma sem necessidade, porque ele se preserva da dor, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que na doença cardíaca também isso acontece, né? Então, é bastante oculto, muitas vezes, os sintomas. Para nossa sorte, né? Então, antigamente, o diagnóstico das doenças cardíacas acabavam sendo muito tardios. Então, não tinha essa avaliação preventiva como temos hoje em dia. Né? Então, acaba que quando o paciente manifestava os sintomas, significa que ele já segurou uma fase assintomática por um tempão, até o momento em que não conseguiu segurar mais e manifestou. Então, a gente tinha um diagnóstico no momento que já estava avançado. Então, tínhamos uma percepção de que a cardiomiopatia hipertrófica sempre tinha um desfecho ruim, né? Chegava, já não tinha muito por onde agir. Hoje em dia, seguindo os trabalhos e as pesquisas, a gente tem tido diagnóstico precoce e mesmo estamos avaliando uma grande população que tem a doença, mas que nunca vai ter sintoma. E isso é muito legal, né? Então, quando a gente pensa na população geral, mais de 50%, aproximadamente 55% a 60% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica serão assintomáticos.
e não necessariamente essa cardiomiopatia vai evoluir, né? Então, a maioria é assintomática, a gente acaba descobrindo em exame de rotina ou preventivo. Porém, uma parcela da população pode evoluir para sintomas. Os sintomas podem ser totalmente inespecíficos, isso nos dificulta também um pouquinho. Então, o gato, ele pode simplesmente ficar estranho, né? E nós, como donos de gatos, sempre muito perceptivos, né? A gente é mais metódico, vamos dizer assim, tem o perfil de dono do gato, percebe que o gato não está normal, que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas não há nada claro nos indicando que é um problema cardíaco ou uma suspeita respiratória. Então, o gato simplesmente pode ficar mais prostrado, mais quietinho no canto dele, deixar de comer. Então, é bem comum falar, o que está acontecendo com ele? Ele está quietinho e não come, né? E isso pode ser qualquer doença, não nos faz pensar em doença cardíaca. E os sintomas, eles podem começar a ficar mais específicos de doença cardíaca. Então, os sintomas mais específicos de alteração cardíaca no gato são alterações respiratórias. Diferentemente do cachorro, o gato que tem doença cardíaca, ele não tosse. Para não dizer que não, né? Biologia não é 100%, né? Não é matemática. São raros os casos dos animais, dos gatos, especificamente, que têm doença cardíaca e que têm tosse. Eu sempre comparo com o cachorro, só para exemplificar, né? O cão, quando tem doença cardíaca, o coração, quando vai aumentando dentro da caixa torácica, ele pode aumentar a tal ponto de empurrar o finalzinho da traqueia. Então, a gente tem a traqueia, a porção cervical e a porção torácica. E o átrio esquerdo, quando ele aumenta, ele acaba empurrando o finalzinho da traqueia e o comecinho dos brônquios. E esse estímulo é igual a gente, se a gente esbarrar na nossa traqueia, isso causa um estímulo de tosse. Então, o cão, quando fica feliz, agitado e tem um coração grande, esse coração empurra a traqueia e isso causa um estímulo de tosse. E a tosse é um sintoma facilmente perceptível. Então, o dono do gato, ou o dono do cachorro, o tutor, irá perceber que tem tosse e vai levá-lo ao veterinário por conta da tosse. O gato, ele pode ter um coração bem aumentado e ainda assim não tossir. Então, raramente ele vai tossir por conta cardíaca. Então, isso não faz suspeitar também de doença cardíaca. E agora, pensando no porquê que ele tem sintomas respiratórios, eu vou tentar explicar de uma forma simplificada o mecanismo do coração para a gente entender os possíveis desfechos de sintomas. Então, o coração do gato, assim como o coração humano, assim como o coração do cão, tem 4 câmaras cardíacas, né? Tem os 2 átrios e os 2 ventrículos. E separando o átrio do ventrículo, existem as válvulas atrioventriculares. Do lado esquerdo a mitral, do lado direito a tricúspide. O sangue que chega no átrio esquerdo é um sangue que está vindo do pulmão. Então, é um sangue que está cheio de oxigênio. O sangue acabou de passar ali, recebeu todo o oxigênio, né? E esse sangue oxigenado entra no átrio. Do átrio, ele passa pela válvula mitral, entra no ventrículo. E aí, o ventrículo contrai e manda esse sangue para a aorta. E da aorta, o sangue cheio de oxigênio vai circular para o corpo todo e vai distribuir o oxigênio e o nutriente para o corpo todo, certo? Esse sangue que já passou pelo corpo, que já nutriu as células, os tecidos, ele vai retornar no átrio direito, agora com pouco oxigênio. O sangue pouco oxigenado entra no átrio, do átrio para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e o sangue vai pela artéria pulmonar para o pulmão e reinicia todo o ciclo. Por que eu falo tudo isso? Porque o coração, sendo um músculo, ele tem que ser capaz de relaxar, se encher de sangue e aí contrair para mandar esse sangue para a aorta ou para o pulmão, né? Quando a gente pensa nas cardiomiopatias, o músculo cardíaco vai sofrer um comprometimento. E quando a gente fala na hipertrófica, esse músculo ele vai estar hipertrofiado. Então, é um músculo rígido e com espessuras maiores. O que acontece? Sempre fazendo uma analogia, é algo musculoso que não tem alongamento. Né? Então, uma pessoa que é forte, mas não tem um bom alongamento. Então, o músculo na hipertrófica, ele está hipertrofiado, mas ele não relaxa como deveria. Né? E o sangue que chega no átrio esquerdo está vindo do pulmão. Então, um sangue cheio de oxigênio entrou no átrio. E o ventrículo não está relaxando como deveria. Então, o sangue que chega no átrio não consegue desembocar no ventrículo com a mesma facilidade. Acaba que sobra sangue nesse átrio.
E esse átrio começa a aumentar de tamanho. Então, imagina que o átrio está recebendo sangue do pulmão e não está conseguindo mandar para o ventrículo, porque esse ventrículo é rígido e não relaxa bem. Tudo bem por enquanto? E aí, o que acontece? O átrio, ele funciona como uma bexiga. Então, se a gente coloca volume no átrio, o átrio vai se adaptando e ele acaba se modelando. Quando esse átrio aumenta, a partir do momento que o átrio aumenta, é que a gente começa a se preocupar com a cardiomiopatia hipertrófica ou com qualquer outra cardiomiopatia. Porque se o átrio dilatou, significa que esse ventrículo realmente está atrapalhando o funcionamento do coração. O átrio teve que se adaptar a isso, né? E o átrio esquerdo, especificamente, ele está recebendo sangue que vem do pulmão. O pulmão está mandando sangue para um local que já está cheio e com uma pressão grande. E aí a gente tem que raciocinar como um trânsito mesmo. Então, se tem um congestionamento no átrio, os vasinhos do pulmão vão sofrer congestionamento também. E aí esses vasos pulmonares, eles começam a ficar cheios de líquido, cheios de sangue. E isso a gente chama de congestão pulmonar. Esses vasos congestos, eles podem extravasar líquido, e esse líquido pode cair em parênquima pulmonar e causar o que a gente chama de edema pulmonar. Então, no pulmão temos que ter troca de ar, não pode ter líquido lá. E esse líquido que extravasa acaba atrapalhando as trocas respiratórias, e aí o paciente vai ter sintomas de falta de ar. E em casos graves de edema pulmonar é uma sensação de afogamento, né? Então é uma emergência médica. E como que o gato se manifestaria? Então, tudo isso está acontecendo de uma forma oculta, né? O gato está com a hipertrofia, está funcionando tudo bem, o átrio vai dilatando, ninguém sabe de nada, ele não tossiu para nos avisar que ele tinha algo errado, né? E aí esse átrio vai aumentando, os vasos vão ficando congestos. E aí, no primeiro momento de falta de ar, eles tendem a respirar com uma frequência respiratória aumentada. Então, um dos primeiros sintomas, além de ficar prostradinho, parar de comer ou diminuir o apetite, é respiração rápida. Para termos um parâmetro, né, o normal da frequência respiratória do gato em repouso é até 30 movimentos em 1 minuto. Então, quando ele inspirou, expirou, a gente considera um movimento respiratório. Então, ele ins e ex, ins e ex, 2. Em 1 minuto, ele tem que respirar até 30 vezes. Isso é um bom parâmetro que a gente usa, nós como veterinários, para saber se o nosso tratamento está funcionando, se estamos em doses adequadas, se ele está respirando bem. E isso tem que ser em casa e em repouso. Porque no consultório eles ficam acelerados ou com medo, e aí a respiração aumenta por outras causas que não falta de ar, né? Mas o padrão respiratório, então, um dos primeiros sintomas é o aumento da frequência respiratória. Alguns animais, eles podem evoluir para falta de ar. E aí, então, eles tendem a ficar mais em posição de esfinge, ou sentados, ou em esfinge, porque é a forma mais fácil para respirar. Então, em casos muito avançados, eles levantam a cabeça e respiram pela boca, como um paciente ofegante. E eu sempre brinco que o gato, ele é muito fino, né, e inteligente, a ponto de respirar pela boca e não usar os filtros nasais, né? Então, raramente um gato, mesmo com falta de ar, raramente ele fica ofegante. Então, ele aumenta a frequência respiratória, você vê o movimento da narina aumentado, mas quando ele chega a ponto de respirar pela boca, significa que ele já está com uma falta de ar, geralmente grave. Lógico, existem exceções, então um gato hiperexcitado, brincando, ou no transporte, às vezes respira de boca aberta. Mas associado aí a essa falta de ar, dessa respiração rápida, são quadros que a gente não pode pensar muito, são emergenciais. Então, o que sempre o dono do gato tem que observar, né, o padrão respiratório, a qualidade do sono, porque dormir e respirar são coisas opostas, né? Vamos dizer assim, que ninguém dorme tranquilo se não está respirando bem. Então, muitas vezes o gato não consegue uma boa posição para dormir, então ele vai deixar de ficar nas posições de barriguinha para cima, deitado em forma de yoga, né? Porque é ruim para respirar, né? Então ele tende a ficar ou dorme sentadinho ou dorme em esfinge, porque é a forma mais fácil para respirar. Então a gente percebe um sono truncado, né? Não dorme relaxado. Cansaço fácil às vezes é difícil de observar no gato,
Porque, como a gente falou, o gato cansado é esperto, ele evita se cansar, então ele só vai ficar mais quieto, né? Talvez diminuir o seu movimento. Diferente do cachorro que está lá cansado, mas sai correndo, né? O gato se preserva. Então, muitas vezes, se o cliente não tem dois animais para fazer uma comparação, ele pode não perceber o cansaço fácil. Mas assim, entraria também nesse sintoma, né? O cansaço fácil, intolerância aos exercícios, o que também é difícil de ver no gato, porque o gato não tem costume de sair para passear, né? No cão a gente faz a correlação, olha, em vez de andar 3 quarteirões, agora ele anda 1 quarteirão, ele já se cansa. No gato a gente perde um pouquinho essa referência, porque o gato, comparado ao cão, não se exercita com tanta regularidade ou se exercita na sua maneira, né? Subindo nas coisas. Então, seriam cansaço fácil, intolerância aos exercícios, respiração rápida e curta, ou mesmo falta de ar, né? E aí não está conseguindo nem dormir, nem comer por conta de falta de ar. Tudo isso pode acontecer por uma congestão pulmonar que evoluiu para um edema pulmonar, né? E pode acontecer também por efusão pleural. Então, o líquido, em vez de acumular dentro do parênquima pulmonar, ele pode te acumular na caixa torácica. E aí ele tem líquido, então, dentro do tórax, fora do pulmão. E os sintomas seriam exatamente os mesmos, né? Então, essa dificuldade para respirar. Alguns animais, eles podem ter desmaios ou ameaçar desmaios, que a gente chama de pré-síncope. Então, desmaio e síncope são sinônimos, né? Pré-síncope seria aquela fraqueza, ele ameaçou desmaiar, mas não desmaiou. Então, essa fraqueza, sem perder a consciência, a gente chama de pré-desmaio ou pré-síncope. Então, alguns gatos com a doença miocárdica podem ter essa alteração. Além dos quadros respiratórios, um possível desfecho para os animais que já têm aumento do átrio é o quadro de tromboembolismo arterial. Então, também pode acontecer nos pacientes que já têm aumento do átrio, né? Então, para que ocorra um trombo, para que ocorra um quadro de congestão, a cardiomiopatia, seja ela qual for, já tem que ter aumento de átrio. Então, o átrio esquerdo é um dos grandes preditores aí de prognóstico nas nossas avaliações, né? O átrio, quando ele aumenta muito de tamanho, quando ele estira, o músculo atrial, ele sofre lesão por estiramento. E essas lesões, elas liberam substâncias, por exemplo, o colágeno, e o colágeno é um fator que leva à adesão, ativação e agregação de plaquetas. Então, de uma forma simplista, se a gente corta o dedo, né, essa lesão do endotélio sinaliza de uma forma fisiológica para o nosso organismo que tem algo machucado, e aí as plaquetas vão aderir, agregar, para formar a casquinha, né, e o sangramento não acontecer. Então, quando a gente pensa num átrio que estirou, ele lesionou o endotélio. E o organismo, de uma forma fisiológica, vai ativar essas plaquetas, na tentativa de corrigir essa lesão. O problema é que esse átrio grande, o sangue que está circulando ali, ele acaba circulando numa velocidade menor. Por quê? O sangue está chegando lá e não está conseguindo ir para o ventrículo. Por quê? Porque o ventrículo está rígido e hipertrofiado. Então, o sangue circula em velocidade reduzida. E ainda tem essa ativação, agregação das plaquetas, hipercoagulabilidade. Há uma tendência ou um risco de formar um coágulo dentro desse átrio. Então, a gente sempre brinca que se a gente demora demais para colher o sangue, se fica muito tempo o sangue parado na seringa, ele coagula, né? Então, o sangue que circula em velocidade reduzida tem tendência de formar um coágulo mesmo. E esse coágulo que se forma dentro do átrio, esse trombo, né, ele pode se fragmentar e esse êmbolo, que é o fragmento, ele pode cair na circulação. E quando ele cai na circulação, ele pode obstruir algum vaso. E essa obstrução, ó, aqui temos meu gato passando na frente. Lindo! Gato sendo gato, ainda bem que ele não pisou no computador. Mas esse êmbolo, quando ele cai na circulação, ele pode obstruir um vaso, e aí imagina que a irrigação para aquele local onde ele obstruiu vai ser perdida ou diminuída. Então, esse êmbolo ele pode cair na circulação e obstruir qualquer vaso de uma forma aleatória. E o que é bastante comum é essa obstrução acontecer nos membros, nas patinhas traseiras, né, nas pernas. Isso pode acontecer
de forma bilateral, então nos dois membros, ou unilateral, em um membro só. Pode acontecer também só em membro anterior, pode ir para os rins, pode ir para o sistema nervoso. Então, para onde esse êmbolo vai é aleatório. Quando esse êmbolo causa um tromboembolismo nos membros, né? Então, quando a obstrução é nas patas, nos membros, nas perninhas, há um quadro bastante agudo de dor. Então, os pacientes tendem a vocalizar, mancam, né? Então, deixam de apoiar o membro. E isso lembra muito um evento de trauma. Então, muitas vezes, quem não sabe de uma possibilidade de trombo vai pensar em trauma, né? Porque é um gato que sobe nas coisas e, de repente, ele gritou de dor e agora não está apoiando o membro. Então, lembra muito o quadro traumático. A diferenciação vai ser feita no veterinário por avaliação, né? Então, o membro que está com o trombo, ele vai estar frio, porque ali está faltando perfusão sanguínea, né? Então, ele é um membro frio, tende a estar mais frio do que o membro que tem perfusão, tende a estar mais pálido ou arroxeado, que a gente fala cianótico, né? Então, o leito unguial, que é a unha, né, tende a ficar arroxeada, os coxins, que são as almofadinhas, tendem a ficar arroxeados, né? Então, o tromboembolismo é um quadro que, infelizmente, pode acontecer. Então, nas estatísticas, a maioria dos pacientes são assintomáticos e permanecerão assintomáticos a vida toda. Porém, uma parcela pode desenvolver quadros congestivos, que são os respiratórios. Uma parcela pode ter trombo, que é o que a gente explicou agora. E uma mínima parcela pode ter morte súbita, que é o primeiro sintoma, pode ser uma morte súbita decorrente de arritmias. Por quê? Porque o músculo cardíaco está comprometido. Então, imagina que tem um músculo mais grosso que o normal, ou um músculo com mais fibrose, um músculo com cicatriz. E essas áreas de isquemia, de cicatriz, de fibrose, podem ser focos de arritmia. Então, de lá saem faíscas, vamos dizer assim, né? E esse paciente, ele pode ter arritmia ventricular, e essas arritmias podem levar a um quadro de morte súbita. E isso pode ser o primeiro sintoma no paciente, a gente acaba descobrindo depois que ele tinha uma doença cardíaca. Então, por isso que a gente sempre fala que a doença cardíaca, ela pode ter desfechos ruins, porque é verdade, né? Então, o paciente pode ficar bem a vida toda, porém, os desfechos, quando acontecem, são quadros graves e emergenciais. Então, de sintomas podem ser esses, né? São vários, né? Se a gente for parar para observar, né? Embora, né? Mas o gato realmente ele é campeão em disfarçar, né? Essa mesmo do gatinho ficar quietinho de preguiça, as pessoas podem pensar assim, realmente ele tá velhinho, tá cansado, não quer sair da caminha, deixa ele lá, mas já pode ser um sinal, né? Muito, muito bom, muito, muito bem explicado e exemplificado também, né? E Aline, e como é feito o diagnóstico, essa triagem de identificação, né, do problema, né? Claro, a gente pode chegar no ponto de identificar isso agora, que a gente sabe, né? Mas assim, imagino que sejam exames, mas assim, quais os exames, né? E como é que a gente pode saber, ou o que seria o correto, né? Assim, para poder identificar de verdade, ou talvez a palavra certa seria para comprovar, né? Que a gente, esses são sinais clínicos, né? Sei lá, uma primeira visão, mas como o veterinário vai. Diagnóstico, né? É isso. Então, a gente brinca assim, na cardiologia do gato, tudo é oculto, inclusive o exame físico para o veterinário, né? Os sintomas são difíceis de perceber muitas vezes, né? São muitas vezes inespecíficos. E mesmo quando o gato tem um problema cardíaco e a gente faz avaliação no consultório com auscultação cardíaca, né? Exame físico, o gato pode ser ainda assim dificultoso, vamos dizer assim. Por quê? Porque o gato, ele pode ter sopro sem ter doença cardíaca. Então, o gato, ele tem a frequência cardíaca mais alta e ele é um paciente adrenérgico, que a gente disse. Então, há um estímulo simpático que leva a taquicardia com mais facilidade. E quando ele está no ambiente fora da casa dele, ambiente hospitalar, né, no veterinário, ele tende a ter a frequência cardíaca mais alta.
E esse aumento da frequência pode causar um sopro, que é um fluxo de alta velocidade que turbilhona, e não necessariamente ele tem um problema cardíaco. Então, ao escutar um sopro, não é sinônimo de doença cardíaca no gato. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, quando a gente escuta e não tem sopro, não dá para excluir uma doença cardíaca, porque alguns animais têm hipertrofia do músculo cardíaco, mas ele ainda não tem nenhum fluxo turbulento, né? Então, não ao escutar sopro, não exclui também doença cardíaca. Então, o exame físico também nos dificulta, não dá para eu me basear muito no meu exame físico para dizer que ele não é cardiopata. Então, para fechar o diagnóstico, o padrão ouro é o ecocardiograma. O ecocardiograma é um ultrassom do coração, e no ecocardiograma é que a gente vai fazer as mensurações. Então, a gente vai avaliar o tamanho do ventrículo, o tamanho do átrio, saber se tem ou não espessamento do septo, espessamento da parede, e tentar enquadrar se existe uma doença muscular, qual é o fenótipo dela, daqueles 5 que a gente falou no começo. Então, no ecocardiograma, por exemplo, a gente pode diagnosticar a hipertrofia, né? Então, só para te falar em números, né, o valor normal aí do septo e da parede do ventrículo esquerdo, né, o normal é até 0,5 centímetros para gatos de até 6 quilos. Gatos muito grandes ou gatos muito pequenos, esses valores podem ser um pouquinho diferentes. Para a gente considerar que está hipertrofiado, esse septo e essa parede, eles devem ter um valor maior ou igual a 0,6. Então, existe uma faixa aí suspeita entre 0,5 e 0,6, que pode estar hipertrofiando, né? Ou pode ser normal para aquele animal. E aí, em alguns casos, então, o ecocardiograma, ele pode nos dar indícios de suspeita. Então, o eco é a ferramenta principal para fecharmos o diagnóstico. Tem hipertrófica, não tem? Essa hipertrófica já está em fase de aumento de átrio ou ainda não? Já tem algum sinal de congestão? Ele está próximo de um edema? Ele está próximo de uma efusão? Ele tem risco de trombo? Tudo isso, quem vai nos ajudar muito é o ecocardiograma. O eco pode dizer, ó, no momento esse gato não tem doença cardíaca, né? Ou o eco pode nos dizer ele tem suspeitas. Né? Então, se ele tiver nesses valores limítrofes, por exemplo. Então, o eco é uma grande ferramenta e muitas vezes as avaliações serão seriadas, né? Em relação à origem genética do que a gente já conversou da hipertrófica, né? Então, tem muitas mutações relacionadas à cardiomiopatia hipertrófica. Em algumas raças, como no Maine Coon e no Ragdoll, a gente já conhece qual é a mutação que mais comumente está associada à hipertrófica nessas raças. Mas lembrar que a gente sabe uma mutação, né? E é no mesmo gene, que é um gene da proteína C-miosina ligante, ou MYBPC, onde no Maine Coon essa mutação acontece em um códon, que é o A31P, e no Ragdoll em outro códon do mesmo gene, né? Então um outro trechinho do mesmo gene, que é o R820W ou C820T. Então, são duas mutações diferentes no mesmo gene, que nessas raças está mais relacionado à hipertrófica, respectivamente, aí no Maine Coon e no Ragdoll, né? Mas a gente, quando existe a possibilidade de fazer o teste genético para avaliar se esses animais têm ou não a presença dessas mutações. Então, um Ragdoll ou um Maine Coon que faz o teste genético, ele pode ser negativo para as mutações, que é o nosso mundo ideal, a gente não quer, né, pacientes com mutação. Ou eles podem ser heterozigotos, então um dos alelos tem a mutação, o outro não. Ou pode ser homozigotos, 2 alelos são mutados. A presença da mutação, ela não significa que aquele paciente vai ter o fenótipo hipertrófico. Então, ele tem a mutação, mas não necessariamente ele vai ter a doença. Não necessariamente o ecocardiograma dele vai estar alterado. Porque a penetrância dessa mutação, ela é incompleta. Então, um paciente positivo pode ou não desenvolver o fenótipo, certo? Da mesma forma, um paciente negativo para as mutações, ele pode ter hipertrófica. Por quê? Porque a gente está avaliando uma das 1.400 mutações, né? Então, o teste genético, ele não serve para o diagnóstico. Então, não é que fez o teste genético, eu falo, ele é normal, ou eu faço o teste genético e digo, ele tem a doença. Não vale nem para um nem para outro. O teste genético, ele é fundamental para os criadores, né? Para escolher os reprodutores, que preferencialmente devem ser negativos, para que a gente não perpetue essa mutação, né? Ou o cliente que deseja adquirir um animal, que ele não sabe a origem, é
dessa raça ou relacionado a essa raça, vale fazer o teste genético. Mas lembrando que o teste vai nos dizer, essa mutação tem ou não tem. Não significa doença. Isso. Não significa saber se ele vai ter ou não a doença. Então, a gente vê muitas vezes o teste genético negativo, pais negativos, os filhos são negativos, e eles desenvolvem hipertrófica, provavelmente por outra mutação que a gente ainda não testou. Okay? Então, o teste ajuda, mas quem fecha o diagnóstico é o ecocardiograma. E existe essa grande dificuldade porque os animais, a hipertrófica de origem genética é genética, porém não congênita. Tem uma diferença. Então, o animal pode ter o gene mutado, mas ele não nasce com o defeito. Ele pode nascer normal e essa hipertrofia surgindo ao longo da vida. Né? Então, na grande média da população, né, quando a gente considera todos os gatos, a média de acometimento é em torno de 5 a 7 anos que a gente faz o diagnóstico. Né? Então, tem hipertrofia por volta lá dos seus 5 anos. No ragdoll, a estatística aí é um pouquinho mais precoce. O ragdoll, quando desenvolve o fenótipo, normalmente a média, descrita em literatura, é 3 anos. O Maine Coon, de 3 a 5 anos. E o persa, que é devagar e sempre, até nas doenças, né? A média dele dispara um pouquinho do resto, dele é 12 anos. Então, o persa tende a ter manifestações clínicas ou diagnóstico por volta dos 12 anos. Então, um problema para a gente quando queremos organizar um gatilho, a reprodução, né? Muitas vezes esse paciente, ele não tem a doença cardíaca com 1 ano, nem com 2, nem com 3, e aí ele foi reproduzindo. Aí quando chega lá com 5 anos, puxa, ele tinha hipertrófica de um gene que a gente não testava, né? Então, com 5 anos fez o diagnóstico, mas até os 5 anos ele já reproduziu e propagou essa mutação, né? Então, existe essa grande dificuldade que temos, né? E fazia parte ainda da pergunta qual é o ideal, né, de fazer a avaliação preventiva, né? Então, a gente considera o ideal, principalmente em raças puras, que tem essa influência de padrão racial, né? Então, a hipertrófica genética, ela tem uma herança autossômica dominante. Então, nas duas raças que a gente falou, né, o Ragdoll e o Maine Coon, já conhecemos o gene mais comumente associado, mas em outras raças como o persa, o British, o American, o Bengal, o Sphinx, a gente sabe que existe uma herança genética, mas ainda não achamos o gene e sabemos que não é nem o gene do Maine Coon, nem o códon do Maine Coon, nem do Ragdoll, né? Então, sabe-se da herança genética, então sabe até que ela tem uma herança autossômica dominante, não ligada ao sexo, porém não sabemos qual é o gene. É um tiro no escuro aí tentar descobrir, que são muitos ainda, né? Tem que fazer o sequenciamento. Então, esses animais de raça pura, o ideal é a cada 1 ano, então a partir do primeiro ano de vida, fazer um ecocardiograma para investigar a possibilidade de ter ou não a hipertrófica e depois reavaliações anuais. Naqueles animais que na primeira avaliação caiu naquele suspeito, né, então ele tem algumas alterações que não são perfeitamente normais, mas ainda não posso dizer que ele está no fenótipo de hipertrófica, a gente reavaliaria esse paciente de uma forma mais próxima, então a cada 6 meses mais ou menos. Né? Então a recomendação é basicamente anual. Né? Quando a gente pensa na população geral, né, a hipertrófica ela comete aproximadamente 15% dos gatos, aí considerando todas as raças. E aí, então, o sem raça definida acaba ganhando na prevalência porque temos mais gatos sem raça definida. Outros exames que são utilizados, mas aí complementam a nossa avaliação, seria o eletrocardiograma, que é o que avalia o ritmo, então coloca os fios, e vamos ver se tem ou não arritmias associadas, e o raio-x de tórax para avaliar os campos pulmonares. Mas tanto o eletro quanto o raio-x, eles não vão nos dizer qual é a cardiopatia, e sim, tem ou não arritmia, ou tem ou não alterações pulmonares associadas. Então, o padrão ouro, quem fecha o diagnóstico é o ecocardiograma. Ah, perfeito, né? É exatamente isso, né?
E uma das perguntas que a gente também ia fazer é justamente, né, se acomete só essas raças, né, que às vezes as pessoas perguntam, né, quando entram em contato, mas é só o Ragdoll? Não, é que o Ragdoll, o Maine Coon, eles já têm testes, se eu não me engano, algumas outras raças também, o Bengal, eu acho, não tenho agora certeza, né, mas outras não têm ainda, né? Como não foram descobertos ainda, enfim, né? Mas assim, pode acontecer com qualquer gato, né? Às vezes as pessoas falam, não, é só com o de raça, não, né? Às vezes as pessoas não comentam também com os veterinários, e isso dificulta um pouco, né? As estatísticas e também identificar, né? Seria muito bom se esse contato criador e veterinário também pudesse ser mais forte, né? Porque a gente poderia compartilhar experiências e essas coisas e ajudar com dados e também encontrar a solução, né? O que acontece, compartilhando um pouco do Ragdoll, que a gente, desde que a gente iniciou a criar, a gente participa de vários clubes e entidades onde a gente realmente faz pesquisa, são grupos. Então, as pessoas compartilham experiências, a gente pode acessar, entrar em contato, tem né, não é uma coisa assim aberta, né, mas assim, as pessoas podem acessar, a gente contribui com pesquisas, com estudos, com várias outras coisas, então isso é muito interessante, né. Eu realmente não acompanho todas as outras raças, né, não tem, mas talvez até existam também, mas eu sei que no dos Ragdolls é muito forte, então a gente tem isso de ajudar, eu mesmo também já ajudei até outras raças, outros criadores, veterinários também, com alguma outra informação, né, claro que nem tudo sempre a gente tem aqui no Brasil, né? Mas é bom saber que, ao menos eu falando da minha experiência nesses 15 anos, ver como as coisas mudaram e evoluíram é muito bom, né? Poder já ter informações, ter pessoas especializadas, ter, né? Essa informação está sendo mais disseminada é muito importante, né? E poder compartilhar isso como a gente está fazendo, né? E Aline, né? Dependendo do nível, né? Como a gente viu também, né? E do estágio do problema, né, a gente tem como tratar os gatos, né? A gente sabe que uma parte, né, como você explicou, pode ter ou não, né? Outro comentário importante, né, que você falou dos criadores, né? Quando o gato, ele tendo o exame a gente sempre fala, é importante realmente castrar, né, aposentar, não usar no programa de reprodução, se um gato é positivo, porque sendo uma chance, se é uma entre tantas outras que a gente nem conhece já tem, se eu tenho uma chance de evitar sofrimento para esse animal, sobrecarregando ele sendo reprodutor, ele se estressa mais, tem vários outros fatores e também para as pessoas, né, a gente evitar, acho que um papel importante que a gente tem como criadores sérios é também poder levar alegria e não sofrimento, né, para as pessoas. Então, assim, realmente evitar. E se acontecer, como você também mencionou, eu descobri depois de um tempo algo que aconteceu, o gato foi produtor, enfim, alertar, poder O ajudar uso as pessoas. E aí falar, olha, enfim, aposentei o gato, aconteceu tal coisa, faça um exame, faça um check-up, levar essas informações, né? Não precisa se desesperar, né? Como você citou, o gato também pode ter, mas não desenvolver. Ou pode ser uma coisa que, dependendo se acontecer, né? A pessoa às vezes tem aqueles que a gente fala, os acumuladores ou colecionadores de gatos, né? A pessoa tem vários gatos. Se ficar trazendo cada vez mais gatos, enfim, pode desencadear um estresse maior, né? Ó, falando em gato, pequeno hiperativo. os meus, se tivessem aqui soltos, eles ouvem a voz, aí eles também viriam aqui. A gente não ia nem conseguir falar porque eles ficam pedindo carinho também, né? Mas voltando, né? Tem assim, dependendo do nível, né? Tem tratamentos, assim, claro, tem que ir no veterinário, né? Mas assim, falando de uma forma mais ampla, assim, né? Só por curiosidade, também para compartilhar com as pessoas se já existem tratamentos, o que pode ser feito, enfim. Então, até o que é grande, tem grande importância mesmo é essa avaliação preventiva, que hoje em dia tem se preconizado cada vez mais, e as pessoas estão cada vez mais conscientes, vindo também já desde quando compram dos criadores, né? Então já vem com a instrução de que precisa fazer os check-ups. Isso nos ajuda demais e é algo que a gente vê tem pouco tempo para cá, né? Então essas avaliações preventivas nos mostram que a gente pode conseguir um diagnóstico, uma fase precoce, antes desse paciente chegar nos quadros congestivos, né? O que a gente diz é que, infelizmente, não existe um tratamento para esse desarranjo histológico. Então, imagina que tem uma mutação que levou a um desarranjo lá no músculo, nas fibras musculares, e não tem um tratamento que age diretamente nisso, né? Então, mesmo na medicina humana, né? Então, o gato, ele é estudado, inclusive, para ajudar o homem com hipertrófica, né? Então, o tratamento do humano também com hipertrófica não existe cura para hipertrofia.
Mas o que a gente faz é, se o coração não relaxa bem, a gente entra com medicações para tentar melhorar esse relaxamento. Né? Se esse coração não contrai bem, a gente entra com medicamentos para ajudar na contração. Se está congestionando, o átrio está bem congestionado, com sobrecarga de pressão, está começando a acumular líquido, a gente entra com fármacos, por exemplo, diuréticos, para tentar aliviar essa congestão, minimizar esse acúmulo de líquido. Né? Então, tem um controle, embora não seja cura. Né? E quando a gente fala em doença cardíaca, nos cães e gatos, no geral, dificilmente a gente tem cura, porém tem controle. Né? Então, a gente consegue controlar o quadro e acompanhar esse paciente com o uso de medicação de forma crônica. Então, quanto mais precoce o nosso diagnóstico, dependendo do estágio em que ele está, melhor a chance da gente conseguir estabilizá-lo ou tentar evitar um desfecho ruim. Né? Então, podemos pegar alguns animais, por exemplo, com aumento do átrio, que estão próximos de entrar num quadro congestivo e fazer o controle desse coração, ajudá-lo de alguma forma. Da mesma forma, quando já tem aumento do átrio, né? Então, uma vez que o átrio já aumentou, existe risco de trombo, existe a possibilidade de entrarmos com medicações como antiplaquetários, por exemplo, ou anticoagulantes, para minimizar o risco aí de formar um trombo dentro desse átrio. Então, existe um tratamento paliativo, não curativo, porém alguns animais respondem e ficam bem convivendo aí com a doença e com as medicações. Né? Existe esse possível controle e por isso que é importante fazer as avaliações. Ainda entrando na parte preventiva, que eu acabei não mencionando, né? É importante avaliar os aparentados, né? Então, se tem um gato, qualquer raça, não entrando em padrão racial, mas tem um gato que tem hipertrófica, vale perguntar ao cliente, ou se você é o dono dele, então avisar os irmãos, né, de ninhada, ou mesmo o pai, né, ou seus descendentes, porque como existe essa herança genética, então os aparentados, eles podem também ter a cardiomiopatia. Então, vale fazer os preventivos nos aparentados, né, então se o paciente que chegou à clínica tem irmãos, avisar os irmãos para que faça o check-up, né. E a avaliação ecocardiográfica a gente também solicita antes de alguns procedimentos anestésicos gerais, né? Então, como no exame físico o gato não demonstra muito se ele é cardiopata ou não, como os sintomas podem estar ocultos, então faz parte de uma avaliação cardiológica pré-anestésica do gato o exame ecocardiográfico, né? Que a gente senão ficaria muito oculto. Então entra aí também no preventivo. Ah, legal. Bom, a gente também já falou um pouquinho, né, dos genes, das mutações, né, que ele pode acontecer também com qualquer outra raça de gato também, enfim, né. Existem, assim, novos testes, novas pesquisas, o que você pode compartilhar com a gente de informações, assim, sobre o que tem sido feito na medicina veterinária felina, né, no nosso caso, para tentar identificar e prevenir, enfim, esses problemas de coração. Tem bastante estudo surgindo, principalmente relacionado à hipertrófica, né? Só o fato de ter sido feito esse consenso já nos mostra um grande avanço, porque a ecocardiografia do gato ela é mais difícil, né? As imagens obtidas, as possibilidades de doença, elas se mesclam muito, então é difícil uma padronização aí ecocardiográfica. Então, ter surgido o consenso nos ajudou a padronizar como fazer as mensurações, o que consideramos para cada doença, né? Então, isso já é um grande avanço. Esse consenso trouxe também uma pesquisa em relação, uma padronização em relação ao estadiamento clínico dos pacientes, né? E o que hoje em dia se preconiza muito é tentar identificar o paciente que tem risco de evoluir. Né? Então, nessa população grande de assintomáticos, que hoje sabemos que é a maioria, alguns desses nunca irão evoluir, graças a Deus, e é o que a gente quer que seja o nosso paciente. Porém, uma parcela desses assintomáticos pode evoluir, e quando evolui para coisas que não são legais, né? Insuficiência cardíaca, ou trombo, ou morte súbita. As pesquisas de hoje focam nesses assintomáticos. Será que existe algum fator que mostra para mim dessa população quem é que tem risco, quem é que não tem? Então, os avanços são muito nesse sentido. E, então, alguns critérios de ecocardiograma foram adotados,
né? Então, um paciente, só para exemplificar, ele pode ter uma hipertrofia muito feia, ele pode ter um coração muito grosso, com valores aí 0,9 centímetros, que a gente considera uma hipertrofia importante. Só que se esse paciente tem um átrio normal, ele é um paciente de baixo risco. Por quê? Um dos grandes fatores de risco é o átrio grande, né? Quanto maior o átrio, maior o risco dele ter edema pulmonar ou efusão pleural ou trombo. Então, existe um grande avanço de padronização de condutas ou de avaliações ecocardiográficas que permitam diferenciar esses dois grupos aí, os assintomáticos de baixo risco e os assintomáticos de alto risco. E aí, de uma forma simplificada, esses pacientes eles são divididos em categorias A, B, C e D, onde A são raças predispostas. Então, ele nem tem doença cardíaca ainda, mas nasceu Maine Coon, nasceu Ragdoll, nasceu Persa, nasceu Bengal, ele nasceu com uma linhagem pura. Então, ele tem risco de perpetuar mutações, né? Então, ele é um paciente A. Por que eles fizeram isso? De dar uma categoria A para um paciente que nem doença cardíaca tem? Para aumentar o nosso check-up preventivo, né? Então, você adotou um gatinho e ele é de uma raça pura, né? Ele é um paciente que tem um risco A, ele é A, né? No estadiamento clínico das doenças miocárdicas. O estágio B é aquele paciente que já tem a doença cardíaca detectada no exame, só que ele não tem sintoma nenhum, que é o nosso grande público aí de avanços de pesquisa. Porque ele pode ser, pode não ser, né? Então pode ser que ele permaneça assim e morra de velhinho, de doença renal, no desfecho de uma vida normal, ou ele pode evoluir, essa hipertrofia pode piorar e ele pode ter o desfecho sintomático. Nesse B, subdivide-se nesse consenso B1, B2. Então, B1 é um paciente de baixo risco, B2 é um paciente que não tem sintoma, mas ele tem riscos. O paciente C é aquele paciente que já tem sintoma, então ele já respira rápido, ou ele já acumulou líquido alguma vez, ou ele já fez trombo alguma vez, né? E o paciente D é o paciente que já está em fases avançadas e ele é refratário ao tratamento convencional. Então, muito tem de avanços nesse estadiamento clínico e nos exames que realizamos para estadiá-los. Em relação à parte genética, tem muitos estudos que são feitos na tentativa de buscar as outras mutações. Né? Então, eu participei no doutorado de um grupo de estudos que a gente avaliou geneticamente os persas. Então, um grupo avaliou doença renal policística, que também tem origem genética, o meu grupo avaliou a hipertrófica, e a gente tentou fazer um sequenciamento, tentou achar o gene mais relacionado à mutação no persa, ou mais relacionado à hipertrófica no persa. Então, a gente escolheu algumas mutações que são descritas no homem e que teriam similaridades nos gatos, e tentamos mapear esses animais. Então, a gente avaliou persas com e sem hipertrofia e fizemos a procura dessas mutações e, infelizmente, não achamos a mutação do persa. Né? Então, é um tiro no escuro. A gente selecionou 4 mutações de 1.400, né? Não sendo nem a do Maine Coon nem a do Ragdoll, e ainda assim não achamos. Né? Então, tem muito estudo tentando encontrar a mutação, e esses estudos são válidos, sim, porque a gente diz, não é essa mutação, o próximo que estudar não estuda essas 4, né? Estuda outra que não era essa. Então, sempre ajuda, embora a gente queira um resultado positivo, sempre é um pouco de avanço, né? Existem também algumas ferramentas de ecocardiograma, que é o ecotecidual. O que é esse ecotecidual? É uma modalidade do ecocardiograma mais avançada, que em vez de avaliar fluxos, ele avalia o músculo cardíaco, velocidade, movimentação. Então, pensando em genética, e no homem, e em gatos também, às vezes a velocidade, a movimentação do músculo cardíaco já está alterada antes mesmo de ter hipertrofia. E esse ecotecidual, né, então essa avaliação ecocardiográfica tecidual, ela é capaz de ver diferenças entre indivíduos negativos e heterozigotos ou homozigotos para mutação. Então, são ferramentas na tentativa de ver alterações precoces. Mas, mais uma vez, ela não fecha o diagnóstico. Né? O diagnóstico nosso ainda é o eco convencional. Mas tem avanços nesse sentido também. E Nossa, medicamento também, né? Um outro ponto que não é meio o que a gente vai discutir para falar os fármacos, mas
em termos de medicamentos também tem muito estudo. Então, dizendo muitas vezes, ó, esse medicamento que é usado de forma empírica não funciona, não use mais. Né? Então, tem muita coisa assim também evoluindo na cardiologia. Ah, legal. Resumindo, né, a gente precisa cuidar bastante do coração dos gatos, né? Ele é pequenininho, mas ele pode ter vários problemas, né? Enfim, Aline, nossa, muito obrigada. Eu também trouxe aqui para mostrar para você o nosso mais novo coração, que ele é super fofinho. Ah, que bonitinho. Muito bonitinho. Esse é o Harvey, tá ronronando aqui, ele também tá mandando um ronronzinho para você. Muito obrigada por ter participado com a gente, pela tua dedicação, tua atenção, essas valiosas informações, né? É bom saber, né, que a gente tem uma pessoa aqui no Brasil. Eu fico muito feliz em saber que a gente também tem pessoas estudando, pesquisando. Claro, a gente sabe, né, não desmerecendo, né, mas a gente acompanha há muito tempo. Eu amo a raça, que eu crio de paixão mesmo, de coração. É, como eu digo, né, de coração. E parte desse trabalho que a gente tem feito, assim, de comemorar esses nossos 15 anos, trazendo um pouco de conhecimento para todo mundo, né, que a gente fazia antes só aqui, é justamente para compartilhar e tornar acessível, né, que realmente cuidem, né, que são vidinhas que precisam também de prevenção, de cuidado, né, e que eles são ótimos disfarçadores, né, então todo cuidado, né? Toda a prevenção. Obrigada de coração. Espero um dia também poder te conhecer pessoalmente também. E muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, viu? E parabenizo pelos 15 anos e pela dedicação de vocês com os Reg Dolls. Obrigada. Obrigada.